Olá, pessoal, boa noite. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos conversar um pouco sobre inteligência artificial e as mudanças de oportunidades na escola e no ensino. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E durante a apresentação, se você tiver alguma dúvida ou quiser trocar uma ideia com a gente, por favor, vá no chat, faça suas perguntas. E vamos começar. O que acontece? Como a gente sabe, a comunicação, de fato, ela sempre, cada um entende de um jeito, né? Quando a gente comunica algo a alguém. E como eu estou falando aqui eu vou falar um pouquinho, então é muito importante que se eu utilizar alguma palavra que tenha, seja do desagrado, seja tenha algum desentendimento que você se sinta ofendido de alguma forma, por favor, troque essa palavra por um sinônimo e fique apenas com a minha intenção. E vamos começar, né? Bom, primeiro eu tenho que fazer um agradecimento a todos os professores que passaram na minha vida. Sem exceção, foram eles que me despertaram para o conhecimento, para o ato de ser cidadão e para o conhecimento, para poder respeitar a ciência da aprendizagem, que é o mais importante, né? Como eu aprendo, como eu me relaciono com o mundo. Obrigado a todos os meus professores, a todos os meus colegas de escola, desde a minha infância até hoje. E vocês são responsáveis por eu estar aqui hoje, provavelmente, né? Bom, antes da gente falar um pouco sobre a inteligência artificial e como que ela pode ajudar, a gente precisa entender como a gente chegou até aqui. Então, o que aconteceu? Em 69, foi feita a primeira rede de computadores e uma mensagem chegou em outro lugar, né? Então, já começou faz tempo essa mudança, né? E quando essa mudança ocorreu, ela aconteceu, a gente criou um mundo onde tem muita informação, o tempo todo, uma sociedade que tem muita coisa para ver e que a gente consegue enxergar muito pouco, né? Então é importante ter muita clareza dos desafios que a gente tem na vida, né? E a maioria todos esses desafios, são paradoxos que a gente vai gerenciar, de fato, ao percorrer a vida. E não necessariamente um sim ou não para um paradoxo como esse, que é o que a gente vive hoje. Então, o que acontece? Quando as redes de computadores ligaram uma na outra e disseminou pelo planeta fora, a nossa vida hoje ela é tecida na teia da internet, literalmente, né? A gente vive nela o tempo inteiro. E como a comunicação ela é restrita, onipresente e multimodal, ou seja, a gente consegue falar toda hora com quem a gente quiser, aonde a gente quiser, nós criamos a nossa própria rede. Então, criou-se uma nova forma de entender a sociedade também, e que a gente também talvez não tenha percebido ainda que essa mudança ocorreu de fato. Então, por exemplo, até a internet, antes da internet, por exemplo, em alguns casos, eu nunca tinha ido numa telemedicina, por exemplo. Alguém aqui já tinha ido, já tinha passado por uma telemedicina, já tinha estudado à distância. Talvez algumas pessoas sim. Mas isso mudou radicalmente a maneira como a gente interage com a sociedade. Então, como as pessoas estudam, como as pessoas vão no médico, como as pessoas se relacionam com o seu próprio conhecimento. Não tinha GPS. Antigamente a gente pegava um livro chamado Guia de Ruas, desse tamanho, e procurava. Talvez os mais novos não vão nem entender se falar uma coisa dessa, é capaz do cara não entender, mas um livro de rua que tinha 2 páginas, você ficava olhando o eixo Y, o eixo X, e tentava entender como é que você chegava naquele lugar. Quer dizer, quando a internet surgiu, isso sumiu. A gente mudou. E com essa mudança, o que acontece? A gente tem que ter clareza que o espaço e o tempo, eles são as principais dimensões materiais da vida, porque eles estão relacionados à natureza. Então, o que acontece? Quando a gente muda esse processo, ligando os computadores, o espaço e o tempo também mudaram. Eu tenho um novo espaço hoje, que é o espaço virtual. Então, eu tenho um espaço físico e um virtual. Então, antes de criar as redes de computadores, como é que a gente vivia? A gente vivia num mundo físico,
só físico, era só o que tinha naquela época. Quando criou-se o digital, mudou completamente a maneira como a gente vive. Agora eu tenho, como diz o Silvio Meira, ele traz um conceito que é o digital, né? É o físico e o digital. Então, como é que agora tudo num lugar só? Então, isso mudou o conceito de tempo, de espaço, de como eu me relaciono com pessoas, lugares e coisas. E o aumento sem precedentes da comunicação contínua, né, sem parar, faz com que o mundo, a vida nesse momento, seja mágica, de fato. Né? É uma magia. Por exemplo, você tem uma bola de cristal. Na verdade, você tinha só uma no passado. Hoje você tem diversas bolas de cristais. Né? Então, você chega hoje, quer dizer, o Google Gemini está para lançar, se é que já não lançou, mas você pergunta para o chat GPT, ele te responde qualquer coisa. Então, a capacidade que tem de informação hoje são diversas. Antigamente você só tinha o Google. E esses que estão na tela, estão sendo mostrados na tela, e provavelmente vocês não estão vendo, imagino eu, porque eu comecei sem mostrar. O que acontece? E você não tem. A quantidade de ferramentas que existem hoje é um negócio fora do contexto. Né? É uma coisa assim, surreal. Né? Surreal. E só vai crescer, isso não vai diminuir. Tá certo? Então, e não é só isso, né? Nós temos a bola de cristal, da época da bola de cristal, nós temos o tapete voador, né? O Google Earth é o tapete voador, né? Ele está lá presente e já faz tempo, não é nenhuma novidade hoje. E tem diversas aplicações como essa. E eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui, não quero que vocês. Esse nome que está em cima é um site que a gente cria, só para vocês terem uma ideia. Então, olha só. Aqui a gente está falando de uma bola de cristal, agora já tem diversas. Aqui nós estamos falando de uma ferramenta que eu posso navegar ao redor do planeta, né, o Google Earth, mas tem muitas outras. E aí, o que aconteceu? Depois que a inteligência artificial escalou, né, aí, que não é de hoje, mas agora muito mais, existe um portal, que é esse que está aí. Hoje, nesse momento já não é mais verdade, porque quando eu saí dele já tinha quase 11.900. Nós temos 11.900 inteligências artificiais. 11.000, isso só vai aumentar esse número, não vai diminuir. E aí eu fui fazer uma brincadeira, eu fui digitar teacher para ver quantos tinham. E ali embaixo apareceu 51. Ou seja, eu tenho 51 professores de inteligência artificial. Inclusive esse que está aí, Daycare Teacher, é incrível, né? Como é que eles conseguem criar um produto, uma inteligência artificial que vai cuidar de uma criança de 0 a 5 anos dentro de casa. Mas está lá. Para quem quiser entrar no site depois, é só clicar ali, é só digitar there are any AI for that e procurar. É incrível. E lá do lado esquerdo dá para ver, né? Ó, você tem ali Economics Teacher, Education Teacher, Orquestra, você tem Teacher secundário, você tem assistente, Montessori Teacher, tá cheio de professor de inteligência artificial. Se é bom ou ruim, aí vai de cada um, a gente vai ter que ver isso e analisar cada um com mais calma. O que acontece? Essa produção enorme de conhecimento que foi gerada no passado com a tecnologia, ela fez com que o conhecimento crescesse de maneira exponencial. Então, se a gente olhar esse gráfico que está aí, você vai ver que em 1900 o conhecimento era duplicado a cada século. Em 1945, já estava sendo duplicado a cada 25 anos. E depois, em 82, a internet já tinha sido ligada, de fato, as redes de computadores já existiam, começou a ser duplicado entre 12 e 13 meses. Em 2020, aí virou de 11 a 12 horas você duplica o conhecimento. Ou seja, quando a gente pensa nisso, é quase que improvável a gente conseguir se atualizar, né? É praticamente impossível, não dá. Então a gente sempre vai estar em busca do conhecimento, o que é bom, mas sempre atrasado também. O que acontece? Depois que as redes se ligaram de computadores, depois que o conhecimento começou a dobrar, a sociedade mudou, tudo mudou, né? O Manuel Castells chama isso de fluxos o tempo todo. E aí a gente conseguiu, a sociedade muda, o ser humano muda, obviamente. E aí, olha que coisa interessante. A primeira coisa que são 7 itens que a gente pode falar, né, de como a sociedade mudou. Eu vou mostrar apenas 3. Depois eu escrevo na bio do vídeo onde encontrar as outras 4.
a gente teve um novo arranjo social. E um dos problemas que a gente teve foi um individualismo em rede. O que significa isso? Uh, as pessoas que estão conectadas, né, eu crio a minha própria forma e a minha própria rede de contatos, tá certo? E de informação também. E isso tem uma grande diferença, como era no passado. Uh, vamos ver como é que era no passado. Olha só, no passado eu não conseguia, eu tinha que acessar a Barça, eu tinha que acessar. Como é que você conseguia a informação? Você não tinha outro lugar a não ser os livros e a Barça. Talvez no começo até um CD-ROM, alguma coisa assim, mas mesmo assim já era quase que nem existia, né? Então as pessoas elas funcionam mais como indivíduos conectados do que como membros de algum grupo, né? Porque o grupo faz parte da conexão dela, então ela cria esse grupo virtualmente dizendo. Então, se comparar com o passado e com o presente, a gente tinha no passado muita dificuldade de encontrar informação. Né? E hoje você consulta qualquer coisa, você aperta o botão, você escuta música, você assiste um filme, você tem a resposta para aquilo que você quer, você planeja uma viagem. Imagina como era planejar uma viagem no passado, né? E hoje, a diferença que é. Né? Isso foi uma das consequências. A outra é o seguinte, uma família, né? Uma família, quando você está sentado na comendo, você tem uma família, a gente sempre tem em mente a família solidária, né? Nós estamos ali todo mundo conversando e construindo as relações. Eu não estou dizendo que isso não acontece hoje, só que é um pouquinho diferente. Por quê? Porque cada membro dentro de uma mesa está se alimentando, mas também está se conectando com o mundo virtual. E aí você tem algumas questões aí. Né? Eu crio dentro desse mundo virtual, eu tenho meu calendário de aniversário, eu tenho os contatos das pessoas, eu tenho as mensagens, eu tenho outras relações que não estão na mesa. Então, na mesa tem uma outra coisa. Então, eu estou em dois lugares supostamente ao mesmo tempo, né? E o que existe, quando você vê essa imagem, o que acontece? A fronteira do conhecimento ela muda, né? Por quê? Porque, olha só que interessante, se você está numa mesa e eu tenho minhas redes de contato todas ali, eu posso trabalhar naquele lugar, eu posso trabalhar aqui, numa boa, sem dificuldade nenhuma, e eu posso trabalhar em qualquer lugar. Então, eu posso trabalhar dentro da minha casa, eu posso fazer compras no supermercado, dentro da minha casa, eu posso trabalhar e assistir um filme, eu posso comer e assistir, posso fazer qualquer coisa, né? Então, o limite mudou, inclusive o corporal, né? A gente perdeu o contorno do corpo, porque não tem mais limite. Quer dizer, você manda uma mensagem meia-noite, 3 da manhã. Vamos pensar no passado. Como é que a gente se relacionava? Porque eu não conheço ninguém que ligaria para casa de alguém às 3 da manhã, se não fosse algo urgente. Hoje, você recebe mensagem às 11h30, 2 horas da manhã, 3 da manhã, você acorda com um monte de mensagem. Quer dizer, não tem mais esse limite acabou. Né? E uma outra questão importante aqui para dizer é que quando você conhece as pessoas virtualmente, eu preciso tomar um pouquinho de água, está calor hoje, hein? Quando você conhece as pessoas virtualmente, a intimidade que você tem não é a mesma de quando você tem no presencial. Então, também muda a forma como a gente está se adaptando a essa forma de viver. Antigamente, como é que isso funcionava, né? A gente tinha, você se encontrava com as pessoas, você saía de casa, ia até o supermercado, encontrava seu vizinho, você saía para tomar um café, encontrava um outro vizinho, ou a comunidade local estava ali presente. Você ia construindo esses laços, né, de relacionamento. Agora, quando você vai para a internet e constrói um laço na internet, aquele laço que você construiu na internet, ele funciona no meio virtual, no presencial você não encontra. Bom, é praticamente impossível, né? A gente tem, sei lá, hoje no Facebook você entra lá, eu devo ter uns 2.000 amigos, 3.000, mas quanto deles eu encontro? E quantos eu conheço de verdade que eu posso ter uma relação mais próxima? Né? Então, esse mundo mudou. Então, a gente tem que entender essa novidade. Por incrível que pareça, teve uma pesquisa recente dos Estados Unidos que diz que foi em 2019, né? Não sei se é tão recente, mas hoje em dia eu acho que ainda é recente.
Em 2019, apontou que 22% dos millennials, que são as pessoas que nasceram entre 85 ou 86, não lembro exatamente, até 95, né? 25% dizem que não tem nenhum conhecido, né? Você imagina você ter uma pessoa que é jovem, dizer para você que não tem nenhum conhecido, quer dizer, 25% é muita gente, né? E aí tem 22% que diz que não tem nenhum amigo, zero, zero. Nas gerações anteriores, esse número era girava em torno de 10%. Então, se a gente for pensar, não é à toa que a gente vive um momento extremamente depressivo, né? A geração da depressão e da ansiedade, né, de alguma forma. Então, o que acontece? Quando a gente olha para isso, fala assim, bom, o mundo já mudou, né? E continua mudando de fato. Ele não vai parar nunca, né? E como está a nossa educação nos dias de hoje? Bom, está aqui, né? A sala de aula do Grupo Educacional Unido PECAM em 1911 e os dias atuais. A foto está de lado, né? Mas se a foto tivesse na mesma posição, a máquina provavelmente seria parecido. Que tem uma melhoria marginal, né? Então você coloca um projetor em cima que não tinha antes, você coloca uma caneta que escreve na lousa digital, material didático já tinha, então é uma melhoria marginal, de fato, né? Então continua parecido, né? O Frei Beto tem um livro chamado, eu não lembro o nome agora, mas depois eu posto também no vídeo. Ele diz que a escola é o lugar mais retrógrado possível. E por quê? Porque você não deixa as pessoas se desenvolverem de fato, mudar. Não é à toa que você usa uniforme, deixa tudo quadradinho, né? Muito bem. A gente herdou esse sistema, escolar da Prússia, dos czares do século XVIII, né? E a ideia qual era? Era ensinar as pessoas a pagar imposto. O objetivo era ensinar as pessoas a pagar imposto e obediência. Esse era o objetivo principal da nossa educação. Aí a gente aproveitou, apostilou um pouco do material francês, e aí continuou. Mas o objetivo principal era: vamos fazer as pessoas pagarem imposto e ser obedientes. E a gente continua parecido com isso até hoje, né? Não mudou muito. Colocar um pouco de verniz nos nossos materiais para ter um pouco de cultura, moral e cívica, para ter um pouco de ética, idioma, e seguimos, né? Então tem mais ou menos aí uns 200 anos que a gente está nesse modelo. Mas o que acontece? A sociedade ela foi mudando, né? Ela foi crescendo, de fato. A gente foi São evoluções. E esse sistema, eu acredito hoje, ele não deve continuar, né? Ele não deve permanecer por muito mais tempo. Por quê? Porque as máquinas estão começando, né, não é tomar conta, mas se a gente manter a maneira como a gente fala de conhecimento e pensa o conhecimento, a máquina daqui a pouco vai fazer algo parecido, né? Então, vai ter um problema filosófico na educação, de fato, nos próximos anos. E aí a gente tem que sempre lembrar que o mundo que a gente vive hoje, ele é 100% dependente de tecnologia. A gente depende sempre de tecnologia. Não tem outra forma de ver, né? O mundo está escrito em código, né? Se alguém apagar em algum lugar ali uma linha e tirar a luz, apaga a luz do planeta, vai acabar a internet, o Gmail sai do ar, o WhatsApp sai do ar, e aí como é que faz no dia seguinte? Está todo mundo, nossa, conseguir me comunicar é uma coisa surreal, né? Então a gente depende disso o tempo todo. E agora a gente está numa economia do conhecimento, né? Então a economia do conhecimento, o que eu preciso? Eu preciso de informação para poder gerar algum tipo de valor para essa sociedade, tá certo? Então, eu não preciso mais do que eu tinha antes, né? Naquela outra economia, que você precisava de trabalho, terra e dinheiro. Hoje, com informação, você consegue produzir um conhecimento em algum valor para a sociedade de alguma forma. E qual é a única coisa que nos permite progredir? Conhecer. A primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer. Uh, uh, a primeira atitude a ser tomada, de fato, né, é conhecer essa nova tecnologia e essas ferramentas. É a maneira que a gente tem de entender o mundo que nós estamos entrando, né? Eu posso negar, falar que não existe, não querer participar, mas, como sempre, a tecnologia vai empurrando, né? Não tem outra forma de entender isso.
Então, uma das perguntas que eu preciso fazer é: o que é tecnologia? Porque o tempo todo a gente escuta essa palavra sem parar. Tecnologia, 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 e tecnologia de novo, e olha a tecnologia. E o que acontece é que, quando a gente pensa em tecnologia, geralmente o que a gente entende de tecnologia, né? Eu vou contar uma história para vocês rapidinho aqui. Eu passei um período no hospital, uh, e esse período que eu fiquei lá, eu estava de acompanhante, e eu fiquei passeando pelo hospital durante alguns dias. E toda hora do almoço, eu descia e ficava perguntando para as pessoas o que era tecnologia. Afinal de contas, eu estou no hospital, os médicos que trabalham hoje, obviamente, não sabem que a inteligência artificial foi adotada no hospital, na medicina, na década de 70, e eu nem falava isso. Então, eu perguntava: o que é tecnologia para você? E aí as pessoas diziam: a tecnologia é o telefone, é o WhatsApp, é alguma ferramenta, de fato, né? Então, na cabeça das pessoas, a tecnologia é uma ferramenta, é um device como esse que está aí na tela, ou vários, tá certo? E o conceito de tecnologia é outro, né? O conceito de tecnologia é você, vem do grego, né? Então, quer dizer, a arte de estudar um ofício, né? E estudar um ofício, necessariamente, vai criar uma tecnologia, né? Então, ela foi pensada para resolver algum tipo de problema. Não necessariamente, você usar a tecnologia, você vai resolver um problema. Se a gente for pensar na carta, por exemplo, o Gmail hoje faz o papel da carta, né? Supostamente. Então, eu mando um e-mail para você, você recebe no mesmo uma hora. Antigamente, você mandava uma carta e demorava muito mais tempo. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer é: qual é a dualidade dessa inovação? Porque, de um ponto de vista, eu mandava o e-mail, eu mando a carta e ninguém sabe o que eu mandei. Hoje, você acessa o Gmail e manda um e-mail, todo mundo sabe o que você, todo mundo, eu quero dizer, o Google inteiro sabe o que você enviou e você corre o risco de ser hackeado. Tal. Então, a sua privacidade foi sendo invadida. Então, tecnologia é, na minha cabeça, alguma coisa que você vai. É a melhora de um processo. Então, se a gente for olhar, a roda é uma tecnologia, o fogo é uma tecnologia, a prensa é uma tecnologia, o carro é uma tecnologia, enfim, tem várias tecnologias, mas todas elas pensadas para, de alguma forma, melhorar a vida do ser humano. O fogo, quando a gente fala melhorar, na época melhorou. Então, o ser humano começou a viver mais por causa do fogo. Então, ele já não morria de frio, ele podia se aquecer, se esquentava a comida. Ah, por outro lado, se você não sabe controlar o fogo, que é uma outra tecnologia, você mata as pessoas, destrói a floresta. Bom, hoje a gente sabe controlar o fogo e continua destruindo a floresta. Mas, de qualquer forma, é uma questão de entendimento mesmo do que é tecnologia. Tecnologia não é uma ferramenta, né? A prensa, né, imagina, o Gutenberg, isso de fato mudou a sociedade também, muito, né? Essa imagem, para mim, ela simboliza o que é tecnologia. É uma coisa bem simples, né? Bom, e aí o que tanto se fala por aí, o algoritmo, o famoso algoritmo. O algoritmo, acho que mais novo, o primeiro algoritmo, um dos primeiros, que é o de Euclides, ele tem 300 anos antes de Cristo, ou seja, então já faz muito tempo que existe um algoritmo, tá certo? Ele é muito simples. A palavra é complexa, mas ele é simples. O algoritmo nada mais é do que uma sequência de instrução bem definida, ok? Isso significa o seguinte, que eu tenho uma entrada de dados ou de informação que eu vou colocar ali, depois eu tenho como é que eu processo essas informações, e depois eu tenho a saída, que é o resultado daquilo que eu pedi. Ou seja, é muito simples, eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. A gente pode dizer, isso aqui são dois algoritmos. Um do lado esquerdo é uma receita de bolo, certo? Ele é um algoritmo. Por quê? Porque ele tem uma entrada precisa de dados de informação que diz o seguinte: quais são os ingredientes que eu tenho para fazer um bolo. Embaixo eu tenho como eu faço o processo, ok? E o final eu tenho o bolo, uma de chocolate e um de fubá. Então, no fundo, o algoritmo é uma coisa simples. A gente entende, né? Não é uma coisa tão. É óbvio que se for programar, de fato, você vai ter um outro idioma, mas é uma ação simples. E como é que eles interferem na nossa vida diária, todos os dias? Né? Quais são as interferências? Onde é que eles estão?
É óbvio que cada um desses, dos grandes players que estão aqui na tela, todos eles, de alguma maneira, atuam usam mais de um algoritmo para fazer mais de uma coisa. Né? Aqui eu só vou mostrar um deles, né, de cada um, para não ter a gente poder discutir e não ficar falando o tempo todo, mas assim, Facebook, o que ele utiliza? Como reconhecimento facial. Então você vai lá, coloca a tag de uma pessoa e ele vai te mostrar. Ah, aquela pessoa é essa aqui, pô, legal. Então ele consegue reconhecer uma a outra. Depois você tem os feeds, né? Aqui começa uma coisa ética já, de fato. Então ele diz para você o que você tem que ver, não o que você deseja ver. De acordo com o que você escolhe, ele vai falando, olha, isso aqui não é importante você ver, isso aqui é importante você ver. Eles chamam isso de personalização, eles chamam isso de manipulação. É um pouco diferente. Bom, a Amazon tem várias formas, mas ela ainda tem a Alexa. A Alexa é o reconhecimento de voz, então você conversa com a Alexa. Mas ela também tem quem comprou esse, comprou aquele, que é o algoritmo de recomendação, que também é utilizado no Netflix. Eles também usam. Se você gostou desse filme, você também vai gostar desse. E também é um problema, porque você só assiste filme que ele te recomenda. Então você só vê uma característica de filme. Ele não vai te recomendar outros filmes, né? Ele vai falar, esse cara só vê isso aqui. Uh, o Google utiliza para fazer tradução de texto e a Tesla usa para andar de carro, tentando fazer o carro autônomo. Ela já tem alguns, mas ela usa para quê? Para identificar os sensores, que é parecido com o Facebook, né? Da mesma maneira que ele identifica o rosto de alguém, a Tesla coloca diversos sensores para ler as placas, ler faixa de trânsito para coletar esses ambientes, coletar essas informações para que o carro consiga andar sem ter nenhum obstáculo na frente ou sem sofrer muito com isso. E aí agora chega a hora, a grande hora esperada, que é o que é inteligência artificial. Bom, ainda tem muita gente falando sobre esse assunto e vai continuar tendo, mesmo ele sendo antigo. Então, eu vou tomar um pouco de água aqui de novo, que é o seguinte: quando a gente pensa em inteligência artificial, o que seria, né? O que é? O que vem na cabeça conceitualmente? Então, inteligência artificial é a capacidade que uma máquina tem para reproduzir as competências semelhantes às humanas. Uh, Agora, será que isso é verdade? Será que a gente consegue fazer isso? Né? Treinada para, mas será que ela é? Então vamos ver um pouquinho como é que ela funciona, para ter uma ideia de como ela funciona e quais são os tipos. E onde a gente está nessa escala de inovação que a gente está se propondo a fazer. Nós temos 3 tipos de inteligência artificial no momento. Né? A primeira que a gente chama de IA fraca, ou narrow, eles gostam de falar. Nós estamos nessa aqui. As outras duas não existem, que é a IA forte, que é a AGI, e a ASI. Então, a IA estreita são sistemas projetados para fazer tarefa do cotidiano, do nosso dia a dia, problemas específicos. Então, automatização de alguma coisa, né? A gente não pode ainda colocar para lavar louça, infelizmente, mas a gente vai encontrar um jeito vai ter uma IA que vai lavar louça com mais facilidade. Problema específico, você tem algum problema específico, ela vai fazer para você. A AGI não existe ainda nenhuma, tudo na teoria, mas ela, quer dizer, é na teoria porque ela seria um ser humano como a gente, e a superinteligência está acima do nosso nível de inteligência. A gente tem cientistas que dizem que está muito próximo e tem cientistas que dizem que está muito longe. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso ainda. Bom, aí a gente escuta também todos os dias eu não digo, mas aprendizagem de máquina. Né? Então, o que é isso? Como é que funciona? Como é que a inteligência artificial, como é que o ChatGPT responde para você de uma maneira simples? Como é que ele chega naquele espaço? Né? Então, a gente tem 3 tipos de aprendizagem de máquina, que é muito parecida com o ser humano. Né? Então, a primeira basicamente eu tenho um professor. Então, eu digo o seguinte: olha, uma maçã ela é vermelha e ela tem esse formato. Então, eu classifico esse dado e coloco no sistema. Depois eu falo, olha, eu tenho a pera, ela é verde e ela tem esse formato. E jogo no sistema. E aí, o que acontece? Todas as vezes que eu jogar outra informação, outra pera ou
outra maçã, ela vai classificar automático, porque eu já forneci para ela essa informação. Então, por exemplo, para que a gente usa isso? Né? Olha só que interessante. Quando você está na filtragem do spam, né, que você está fazendo o CAPTCHA, ele começa a te mostrar a imagem, o que você está fazendo é treinando a máquina. Então você tá ajudando a máquina. Quando ela te pergunta, o que tem aqui? É uma, é uma palmeira, é um carro, tal, aí você vai clicando. Então, na verdade, você está treinando ela. Então, também é usada para detecção de fraude. Essa aqui é a supervisionada. A não supervisionada, você joga diversos itens, informações, e ela vai segmentar para você, ela vai classificar do jeito que ela acha melhor. Então, ela vai falar, olha, isso aqui é um hambúrguer, aqui tem... Ela não vai saber o que é, mas ela vai conseguir classificar de acordo com as características de cada um. E aí, a gente tem a última, que é a aprendizagem por reforço. E aqui é igual você treinar um cachorro de fato. Ou o videogame é um exemplo bom. Né? Então, ela tem que passar de fase, ela não consegue passar de fase, ou ela passa de fase e você dá algum benefício para ela. Né? Algoritmo de recomendação também é um. Então, por exemplo, se eu gosto daquele filme do Netflix e eu dei um joinha e apareceu outro filme e eu assisti e dei outro joinha, ela vai ficar mais, aquele algoritmo vai sendo trabalhado e vai ficando melhor do que ele já era. Então eu vou treinar um cachorro, você fala, olha, senta, não sentou, não ganha nada, sentou, você dá um biscoito. Apesar de porque fosse bem simples, de fato. Muito bem, onde é que a inteligência artificial está hoje? Como é que a gente entende, né, como é que, comparado com o ser humano? Então, nós, seres humanos, estamos aqui em cima. Né? Ah, e aí, quando a gente olha para esse eixo aqui, nós estamos falando, a gente é muito social, a gente tem bastante autonomia, e nós temos uma grande capacidade de processamento de informação. Quando a gente pensa na inteligência artificial, onde é que ela estaria hoje? Ela estaria, não, ela está aqui. Então, as melhores inteligências artificiais, o Watson, o AlphaGo, que ganhou aquele jogo Go, o coreano, a Siri, o ChatGPT estão aqui. Eles não conseguem chegar nem perto de uma bactéria, por exemplo. Né? Essa é a distância que tem hoje. Bom, isso aqui eu encontrei num texto muito bom do Silvio Meira, esse exemplo eu achei espetacular, que é o seguinte: para determinar o que é inteligência, o que é conhecimento. Então, conhecimento é você saber que tomate é uma fruta, certo? Isso é conhecimento. Inteligência é você saber que, mesmo sendo uma fruta, você não vai colocar o tomate numa salada de fruta, né? De uma forma bem simples, para diferenciar uma coisa da outra. Né? Então, pensando agora, como é que a inteligência artificial ela pode participar na educação? Quer dizer, o que vem na cabeça quando a gente fala disso? Né? Então é o seguinte: a gente sempre escuta, né, essa forma de interação da inteligência artificial. O mais importante é a gente conseguir entender o contexto que a gente vive hoje, né, com os millennials não tendo amigo, não conseguem conviver com outras pessoas, não só os millennials, mas que é o que a pesquisa está dizendo. Então, como é que a gente entende essa nova forma de se comunicar com a sociedade, viver nessa sociedade e aplicar a inteligência artificial, integrar no nosso corpo, como a gente fez com o celular? Então, quando você pega o celular, você já sabe que você não precisa guardar o número, apesar de ser uma loucura você não guardar o número, né, das pessoas. Antigamente a gente tinha uma agenda, então a gente foi perdendo esse espaço, porque o celular virou uma extensão do braço. E aí, o que a gente não pode correr o risco é deixar com que a inteligência artificial vire uma extensão do nosso cérebro, porque senão você vai ficar no chat GPT escrevendo um monte de coisa e pedindo para ele fazer coisas, e você vai acabar esquecendo outras coisas que têm muito mais importância do que propriamente chat GPT. Então, como é que a gente consegue entender a inteligência artificial? Como é que a gente consegue incluir ela no nosso dia a dia, na nossa educação, dentro da escola, de uma maneira que a gente não vá perdendo a cognição de outras coisas que tem? Então, por exemplo, como é que isso pode ajudar o professor? Então, numa sala de aula você tem 40 estudantes, 50, não sei hoje quanto que é o número, mas depende das escolas, provavelmente. Como é que você faz para personalizar a aprendizagem de cada um? Porque nem todo mundo aprende do mesmo jeito. E também nem todo mundo está afim de aprender naquele mesmo momento, que também é um problema.
Então, dá para personalizar com a inteligência artificial? Dá. É possível? É. Como foi a maçã e a pera, né? Então, você consegue identificar os estudantes que têm uma melhor performance para determinada disciplina do que outros. Né? E aí, ao invés de você fortalecer uma disciplina, você vai estimular a outra, né? Para não transformar aquela criança só conhecendo uma área. Então, você consegue personalizar. É possível? É. Mas para isso, você precisa conhecer o que a máquina é capaz de fazer. Feedback imediato e personalizado é possível? É. Desde que você treine a máquina. Né? Você pode usar o ChatGPT, mas ele vem com a cultura branca ocidental de 1900, certo? Então, com vários preconceitos, com vários vieses, vamos falar, né? Então, você pode pegar e contar, treinar o ChatGPT, o 4 já dá para você fazer isso, e você vai ter o feedback imediato personalizado. Então, se o estudante está tendo alguma dificuldade, não está conseguindo avançar, ele pode chegar no ChatGPT, ir lá e perguntar para ele. Obviamente, ele tem que continuar a pesquisa para saber se é verdade ou não, né? Senão você vai cair na farsa, como ela tentou me enganar com o Santos Dumont. Bom, ela pode corrigir, ela pode automatizar a correção de exercícios? Pode também. Sobe no chat GPT e pergunta se está certo ou errado. Ele vai fazer. Ah, dá para fazer com redação? É mais difícil, mas você pode avaliar outras questões. Você pode avaliar a criatividade do estudante, você pode avaliar o tema do estudante, você pode avaliar a forma como ele construiu a redação. É mais difícil, de fato, mas dá para fazer correção de matemática, sem dúvida alguma. Né? A outra coisa importante é você conseguir analisar os dados educacionais. Que no fundo, o que é? Quando o meu boletim chegava, aparecia lá: Fernando teve nota tanto de português, tanto de matemática, tanto de não sei o quê. Então, quanto tempo ele ficou em sala de aula, quantas vezes ele foi no banheiro, demorou e não quis voltar, quantas vezes ele faltou. Você começa a fazer essa mineração de informação de dados para começar a construir essa pessoa ligada à aprendizagem e utilizar essas informações para facilitar a aprendizagem desse estudante. E a automação de tarefas administrativas. Isso é uma coisa é inacreditável a gente ainda ter isso, mas você vê as pessoas passando nota, professor passando nota no sistema um por um, é uma coisa é bizarro ainda, mas e tudo bem, é como funciona hoje, né? Eu não tenho a menor dúvida de que o professor é o século, ele é o profissional do século XXI. Isso eu não tenho, eu nunca tive dúvida, na verdade, em relação a isso, porque ele tem uma série de tarefas a serem feitas, né? Ah, nesse momento. E por que ele é? Primeiro, ele tem que ajudar, né, a mediar, a orientar. Ele precisa orientar a gente de alguma forma dentro da escola. Quando eu falo orientação, é numa visão ampla do que está acontecendo. Porque a gente sentar lá e ficar passando o conteúdo o tempo inteiro, como era antes, quer dizer, como ainda é hoje, de fato, se esse professor continuar usando essa forma, a máquina daqui a pouco vai passar. É fato, não tem como. Né? A gente não tem como competir com a máquina. Então, é uma questão de orientação, de contextualização do que está acontecendo, de uma visão de mundo mesmo, né? De poder personalizar para aquele estudante. Ele tem que aprender a desenvolver as habilidades, tá certo? E quando eu falo isso, não é a memória. Você decorou tal coisa, né? É fazer alguma coisa. E a educação sobre responsabilidade ética não tem como. Precisa ser feito. Né? Então, o professor é o responsável pela pessoa que vai ser no futuro. Né? Claro que a família tem toda a sua importância, né? Mas com certeza o professor tem esse papel a ser feito. E o papel da escola? Né? Qual que é o papel da escola? Eu lembro que quando eu fui para o colégio, eu mudei de colégio, sempre tinha uma discussão com a diretoria, não era porque eu era bom ou péssimo aluno, né? Eu sempre fui péssimo aluno, mas do ponto de vista do ponto de vista conceitual da escola, como é que aquela escola pensa, o que ela propõe, né? Então, assim, o papel da escola ela tem que ter uma aprendizagem personalizada, não tem jeito, não dá para você formar 300 pessoas da mesma forma. Né? Ela precisa integrar a tecnologia no dia a dia. Quando a gente fala tecnologia, tem que lembrar que não é a máquina, e sim processos de fato que fazem diferença. Né? Metodologias ativas. Isso aqui não é nenhuma novidade, isso aqui existe desde 1800, então, desde 1900, então não tem nenhuma, mas tem que ter. Né? E poucas têm hoje, por quê? Porque está amarrado dentro de um lugar. Né? Ela vive amarrada num sistema pedagógico já
que de alguma forma funciona para alguns, não funciona para outros, mas não forma cidadão, forma outras pessoas de outras maneiras, né? Ah, precisa existir, né? Então, tem que ser um ambiente de aprendizagem flexível, ou seja, eu não preciso obrigar os estudantes a irem constantemente para a escola, quer dizer, eu posso ter um período em casa, posso ter um período em outro lugar, assim, eu não preciso ser uma coisa rígida, né? Imagina, eu fico pensando hoje, né? Quer dizer, quando você ia para a escola, você assiste uma aula de geografia, depois você assiste uma aula de matemática, depois uma de química, depois uma de física, depois você vai para o inglês, e quando termina, você precisa juntar tudo isso. Quer dizer, como é que faz, né? Você já imaginou? Quer dizer, é uma coisa bem complexa, né? E você tem uma colaboração, uma conexão global. Então, na verdade, não é só o seu bairro onde você mora, né? É pensar no todo, né? Como é que você trabalha essa conexão com o mundo e não com o jornal do seu bairro, né? O pensamento crítico e resolução de problemas é o que mais se fala hoje, e precisa ter. Então, assim, isso é o foco do desenvolvimento das habilidades do século XXI, precisa ser feito. Uma delas, que acabou de sair no Fórum Mundial Internacional, é a alfabetização digital, né? O letramento digital. Isso precisa, de fato, ter. E, claro, a aprendizagem ao longo da vida, não é porque você pegou um diploma ou se formou em algum lugar que a sua vida você para de aprender. E aí, aqui vem como é que a gente entende o chat GPT. Então, assim, o que você pode fazer com o chat GPT? Você pode criar, desenvolver material didático? Você pode fazer material didático. Do jeito que você quer, inclusive. Você pode pegar lá 30, 40 artigos que fazem sentido para você e pedir para ele escrever diversos parágrafos sobre aquele assunto. É óbvio que você não vai chegar com o material didático inteiro pronto, sem revisar, sem pesquisar, sem você mesmo contribuir com o que ele está propondo, porque, obviamente, ele não vai vir 100%, mas ele pode te ajudar a fazer. Ele pode sugerir apoios de pesquisa, ajudar nas buscas, por exemplo, que você tem que fazer. Lembrando que o ChatGPT ele tem 175 bilhões de parâmetros, ou seja, de regras, e ele tem aproximadamente 10 milhões de artigos do Wikipédia. Ou seja, com certeza ele tem mais informação. Não quer dizer que ele tenha mais conhecimento e seja mais inteligente. Por isso que é importante sempre, depois de uma informação vinda dele, olhar e pesquisar em outros lugares, né? A avaliação e feedback é super importante. Então, por exemplo, você pode utilizar o ChatGPT para isso, né? Você, sei lá, você tem um bot um bot é o ChatGPT. Você treinou um bot. Depois que o estudante faz um exercício, por exemplo, em casa, esse mesmo bot pode dar o feedback para ele, né? Não precisa ser o professor, desde que o professor tenha treinado esse bot. A cultura vem da gente, do ser humano, né? A máquina vai executar. Você pode desenvolver habilidades de leitura, isso já existe, né? No Japão já se usa, tanto quanto o apoio linguístico também já se usa no Japão. Você tem robôs que ensinam as pessoas a aprender um novo idioma, né? Então você fala, ele consegue captar e depois ele te diz: sua pronúncia não está boa, faltou essa palavra. Isso já existe, de fato. A educação personalizada a gente acabou de falar, então dá para fazer. Você pode fazer um planejamento de aula que também está ali, eu não sei se eu falei. E uma coisa muito importante é a conscientização da tecnologia, né? Quanto mais você interage nesse meio, mais você aprende sobre ele. É como a cultura, né? Quanto mais você está naquela cultura, mais você vai aprendendo sobre ela. Então, quanto mais você nega, menos você aprende, né? Então, o que acontece? Para a gente viver na fronteira do conhecimento, né? Eu estou chamando o ChatGPT, não estou chamando ele de fronteira do conhecimento, muito pelo contrário, ele é uma tecnologia, uma ferramenta nova. A gente, quando você se propõe a viver na fronteira do conhecimento, o que a gente precisa fazer, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter clareza é que você precisa seguir os seus mentores. Então, quem são os seus mentores? Onde é que eles estão? É uma coisa, você precisa ficar perto deles e participar do colégio invisível que eles participam, que são as pessoas que estão ao redor dele. Você tem que arrumar um jeito de entrar nesse lugar, porque ali está a fronteira do que está sendo desenvolvido, e aí você vai ter um conhecimento privilegiado sobre aquela informação. Então, a primeira coisa é fazer parte desse colégio.
A segunda coisa é ler uma revista científica da sua área. Não tem como, precisa ler. Mesmo sabendo que o conhecimento dobra a cada 11 ou 12 horas, né? Mas precisa fazer parte daquela comunidade científica, né? Participar de congresso, participar de associações científicas, porque é onde está a produção de conhecimento, não tem jeito. O ChatGPT não produz conhecimento, ele vai buscar, né? Então, participar, estar com as pessoas é o que faz, de fato, a tecnologia continuar evoluindo, mas a tecnologia está com as pessoas, né? Não foi a máquina que inventou a própria máquina. Então, para ter uma ideia, a gente passou por um episódio, não sei se vocês conhecem o Ferdinand Laboriot. Ferdinand Laboriot era presidente da Associação Científica de 1928. Isso aqui é uma imagem da revista Cruzeiro, não sei se todos conhecem. É uma publicação dele. Até agora, pelas pesquisas, ele foi o primeiro brasileiro a falar sobre a internet, né? Antes dela existir, de fato, em 1928. Eu vou ler um trecho aqui para vocês. Desde que sem sair de casa, o link depois eu coloco na bio do curso, na bio da aula. Da aula não, dessa conversa, né? É a conversa que eu conversei comigo mesmo, mas tudo bem. Desde que sem sair de casa, pode-se ver o que há em qualquer parte da Terra. A televisão juntada à telefonia modificou radicalmente os hábitos. Não há necessidade de sair para fazer compras, ver-se ou escolher-se, encomendar-se, tudo pelo telefone e televisor automático. Não há tais necessidades de viajar para ver terras longínquas e só ligar o receptor e visita-se comodamente qualquer museu ou qualquer país. Somente os objetos devem ser transportados. Ou seja, olha só que coisa incrível, né? Em 1928 a gente tinha um cientista no Brasil que falou o que ia acontecer lá atrás. E infelizmente no dia 3 de dezembro de 1928, Santos Dumont estava chegando no Brasil, voltando da França, e ele e mais 7 cientistas subiram num avião para fazer uma cerimônia. O Santos Dumont, esse avião caiu e a gente perdeu todos esses cientistas. A moral da história é a seguinte: encontrem e se aproximem de todos os seus professores e mentores, todos os vetores de tecnologia, porque a fronteira do conhecimento está de fato com eles, né? Estão com as pessoas, não com as ferramentas. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui se a gente tem. Eu não estou acompanhando o chat. Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa, se tem algo novo. Ok. Então, é assim, eu queria muito agradecer vocês por terem ficado aqui, a gente ter trocado essa ideia, conversado um pouco sobre, e seguiremos discutindo sobre inteligência artificial, sobre as novas tecnologias e como a gente pode fazer um mundo melhor utilizando não só a tecnologia, mas o capital humano, nosso capital social. Um grande abraço a todos, boa noite, bom final de semana.